O Esquadrão Suicida é uma equipe da DC Comics inspirada na literatura pulp dos anos 30 e 40. A primeira aparição foi em 1959 por Robert Kanigher na revista The Brave and the Bold 25, retratando um grupo de agentes do governo que combatiam monstros. Somente nos anos 1980 que o grupo se transformou no que é conhecido hoje pelo criador, John Ostrander. Enfim, temos a equipe de vilões da DC recrutados por Amanda Waller para combater ameaças aos Estados Unidos. Com forte conexão aos filmes de ação oitentistas e várias críticas sociais em suas páginas, o Esquadrão Suicida tinha a dinâmica perfeita para o diretor James Gunn vir e fazer uma aventura com tanta personalidade quanto aquelas das páginas dos quadrinhos. Esse é o Esquadrão Suicida de James Gunn. Fala pessoal, aqui é o Thiago Araújo, sejam bem-vindos ao novo canal Quadros por Segundo. Aqui a gente vai ter análises de lançamentos de clássicos e também diversos conteúdos sobre o cinema, conteúdos que eu vou tentar trazer um pouco de teoria para vocês que querem aprender um pouco mais sobre o cinema de forma gratuita aqui no YouTube, certo? Então fiquem ligados, já se inscrevam aqui no canal, já curtam esse vídeo para ajudar na divulgação, porque quanto mais curtidas, mas o YouTube vai entender que esse vídeo está legal, que a galera vai querer ver esse vídeo. Então façam aí a parte de vocês, compartilhem nos grupinhos de WhatsApp aí de todo mundo, nas suas páginas de Facebook, no Instagram, onde vocês puderem, para ajudar o meu trabalho, certo? Hoje é a crítica de Esquadrão Suicida de James Gunn. Como vocês puderam ver aí na introdução, o Esquadrão Suicida é um grupo já desde os anos 80 aí, vem fazendo histórias bem interessantes. Naquela época, eram histórias que tinham muito teor social, né? Eram histórias que foram um grande sucesso com o público, principalmente. E aí eu acho que isso casa perfeitamente com o estilo do diretor, que é o James Gunn. O James Gunn ele já tem um trabalho muito extenso com o gênero. Ele já escreveu os Scooby-Doo, se não me engano, o 1 e o 2, os dois live actions. Ele também escreveu o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder. Ele dirigiu alguns filmes aí pregressos antes do Guardiões da Galáxia, que foi o Slither, que é um filme de seres rastejantes alienígenas, que parece ser bem bizarro. É bem parecido com, pelo menos assim, os prostéticos, né? A maquiagem. Parece demais com o Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Então ele tem uma cara assim de filme meio B, assim, filme de terror meio B. Ele também fez o Super, que é um filme com o Rainn Wilson de The Office, né? O Dwight. Não consegui ver esse filme ainda, tá nos meus planos de assistir, mas eu dei uma olhada lá nos comentários do trailer lá no YouTube, e muita gente falando que é um filme muito subestimado pelas pessoas, que é um filme que não foi assistido devidamente, né? Poderia ser mais assistido. Parece ser uma pérola interessante também do James Gunn. Pessoal, eu acabei vendo o Super depois da gravação desse vídeo, e tem alguns pontos que me fazem pensar que ele é uma espécie de precursor do Esquadrão Suicida. Tanto na estética desaturada, com a fotografia puxando muito pros brancos, e também pros tons mais escuros, o que acaba realçando as cores, quanto pelo uso de animação, por exemplo, como pelo uso da violência, que é algo que é bem marcante em Esquadrão Suicida, e também pelo trabalho com personagens que parecem ser anti-heróis, mas que no fundo, eles tentam fazer boas ações, mas acabam caindo ali em questões morais muito importantes. Então tudo isso e também outros aspectos, como a trilha musical estilizada que o Gunn vai repetir em diversos outros seus filmes, me fazem pensar que ali foi uma tentativa ali de estabelecer uma espécie de linguagem de autor que ele vai utilizar em vários dos outros filmes de sua carreira. Vale a pena ver o Super, ele tá disponível no Amazon Prime Video, então se você tem o Prime, vai lá e assiste, que é muito bacana. E como vocês já devem saber, o James Gunn também é responsável pelo Guardiões da Galáxia, que é aquele filme da Marvel sobre uma equipe bem desconhecida, uma equipe bem B também, digamos assim, né? Não é aquele panteão de heróis conhecidos como o Homem-Aranha, como o Capitão América, enfim. E ele pegou todos esses heróis e conseguiu fazer um filme com bastante personalidade, um filme com bastante coração, um filme de equipe também, que todas as pessoas daquela equipe são bem usadas, são bem utilizadas ali pela trama. Tem esse sentimento realmente de que aqueles caras têm uma amizade ali sendo construída, eles querem salvar a parte da galáxia juntos, digamos assim. E o James Gunn tem todas essas qualidades, né, pregressas da própria carreira dele, pra dirigir um filme como Esquadrão Suicida, pra pegar uma equipe e realmente dar importância a cada personagem, escolher os personagens certos, porque o Esquadrão Suicida tem diversos personagens durante diversas fases dos quadrinhos, e aí ele pega vários personagens que você pode considerar ridículos de certa forma, né? Tem a Doninha, que é um personagem super bizarro,
mas que é utilizada como alívio cômico super bem-vindo também. E além de escolher personagens com personalidades um tanto excêntricas do universo da DC, o James Gunn ele também consegue conectar muito bem essas personalidades, né? A gente tem o personagem, por exemplo, do Idris Elba, o Sanguinário, que ele tem uma relação ali de antagonismo com o Pacificador, que é o personagem do John Cena, e o James Gunn, logo na primeira vez que eles interagem juntos, ele já constrói essa relação de antagonismo entre os dois. E lógico, isso vai ser utilizado em outros momentos do filme, tanto para gerar boas cenas de ação, para gerar bons momentos cômicos, como também lá no clímax, né? Ele vai utilizar isso como uma parte importante do roteiro, uma parte importante de conclusão de um desses personagens, que é bem curioso, é bem interessante. Não só isso, mas o Sanguinário aqui, ele faz o papel mais ou menos de um protagonista, como era, por exemplo, o Deadshot no primeiro Esquadrão Suicida. O Deadshot, que é o pistoleiro em português, ele é um dos principais personagens do grupo, né? Nas histórias, ele é utilizado como um desses personagens principais, de forma a sempre ter um componente dramático, familiar e tudo mais, né? Como foi utilizado lá no primeiro filme. Aqui, o Sanguinário, ele tem um problema com a filha. O que é que o James Gunn faz? Ele pega uma das personagens do Esquadrão Suicida, que é a Caça-Raça número 2. Ela tem um problema com o pai e o Sanguinário tem um problema com a filha. Então ele consegue conectar esses dois personagens muito intimamente, muito emocionalmente. Um querendo, digamos assim, um espelho da filha e a outra querendo um espelho do pai. E dessa forma ele consegue construir diversas ligações entre esses personagens de acordo com os principais dramas que eles passaram, de acordo com os principais dramas que eles vivem, né? Até mesmo personagens mais ridículos como o Bolinha, que é um personagem que solta bolas coloridas, que é muito engraçado. Ele tem um drama muito bom, muito reconhecível, né? Que é um problema com a mãe. O James Gunn sempre utiliza isso para fazer umas tiradas meio engraçadas, de formas bem criativas. Tem, inclusive, um momento que eu ri pra caramba no cinema, lá pro final do filme, em que a mãe do cara aparece de uma forma bem, digamos assim, peculiar. Mas é bem curioso como ele consegue unir todos esses personagens de acordo com as suas características, não só físicas, não só de batalha, mas também as suas características emocionais. Ele consegue desenvolver cada personagem de uma forma bem equilibrada, de uma forma que leva a trama pra frente. O Tubarão Rei, um personagem que foi dublado perfeitamente pelo Stallone. Ele é um dos personagens que é o alívio cômico aqui. Ele é mais ou menos semelhante ao Groot, também dos Guardiões da Galáxia, pra você ver como que o James Gunn ele consegue trazer essas associações com o universo dos Guardiões lá da Marvel. Consegue trazer alguns personagens cômicos também, pra deixar a atmosfera do filme mais leve, mais engraçada. E o Tubarão Rei é um desses personagens que é bem bacana, porém eu vou falar isso um pouco mais lá na frente. O Tubarão Rei, ele é um pouco mal utilizado. Um detalhe aqui em relação à Arlequina, a personagem, eu acho que ela tem um arco bem interessante. Eu tava conversando com um amigo meu, o Bruno Albuquerque, na saída do cinema, e ele tava falando que existe um determinado momento ali no filme que não pareceu pra ele que era necessário aquelas cenas ali com a Arlequina. Aí a gente ficou debatendo sobre isso após a sessão, e aí eu comecei a pensar, eu acho que é necessário sim, por conta de uma questão de desenvolvimento de personagem. A Arlequina nesse filme, ela não é tão integrada ao grupo por algumas questões de escolha do James Gunn. Então, como é que ele iria desenvolver a personagem devidamente? Como é que ele iria corrigir alguns erros que aconteceram lá no primeiro Esquadrão Suicida em relação, principalmente, à relação dela com o Coringa? Porque naquele filme, eu não sei se vocês se lembram, a relação da Arlequina com o Coringa, ela não parece tóxica o suficiente. Porque desde lá do Batman The Animated Series, a Arlequina foi criada pelo Paul Dini, né, que é o criador lá, um dos criadores da série, e ela é uma personagem feita para debater isso, para debater essa questão da violência contra a mulher nos relacionamentos, os relacionamentos tóxicos. O Coringa é super babaca em várias mídias com a Arlequina, e a Arlequina, enfim, tem essa paixão maluca por ele, que não a permite ver o que tá acontecendo. É um relacionamento que é pra ser tóxico, e aí a Arlequina nos quadrinhos, ela se desgarra do Coringa em certo momento, e ela consegue a sua independência. Isso acontece dentro do próprio universo da DC no cinema. A Arlequina já teve a sua emancipação lá no Aves de Rapina. Se não lembram, assistam, que é bem interessante também. Ela já tendo essa emancipação, o James Gunn traz novamente pra, acho que, conseguir consertar isso, né? Pra conseguir consertar o que houve no primeiro filme. Que parecia um romance bonitinho entre os dois e tal, mas não é isso, né? Não é isso, nunca foi isso. E ele mostra que a Arlequina, ela não é mais movida por isso. Ela não é mais movida pelo pudinzinho, né? Como ela chamava o Coringa no outro filme. Ela não é mais movida pelo cara, não. Ela tem as suas próprias ambições, ela tem as suas próprias aventuras
ela tem seu próprio arco dentro do filme, ela é independente, ela é foda, e o filme ele martela isso o tempo todo. E quem é o principal vilão da trama aqui? É o governo americano, é a Amanda Waller. Ela consegue pegar todos esses personagens do Esquadrão Suicida, os trata como um lixo completo, e o filme vai mostrar isso muito bem, diferentemente do primeiro filme. No primeiro filme, a Amanda Waller, ela manda, só que você não percebe, a não ser pelo teor do discurso dela, você não percebe pelas suas ações que ela é uma personagem perigosa. E o filme, ele vive martelando na sua cabeça. Amanda Waller é uma vilã, os personagens falam, o Will Smith fala, Amanda Waller é uma pessoa má, não sei o quê. Mas não é assim que funciona, né? A gente não desenvolve personagens dessa forma, a gente desenvolve personagens mostrando o que eles podem fazer, mostrando como eles são maus. Não um personagem falando que ele é mau e você simplesmente compra isso. Não é assim que funciona. O filme também tem uma crítica muito sólida à ditadura militar, né? Toda essa ascensão desses governos de direita que tem acontecido no mundo atualmente. Bolsonaro aqui no Brasil, Trump nos Estados Unidos na época, né? Graças a Deus ele já saiu da presidência. Enfim, vários outros governos aí que tem tido líderes, digamos assim, ultraconservadores, ultra de direita, e o filme ele faz uma crítica bem interessante a isso. Mas não é uma crítica que é super aprofundada pelo roteiro. A crítica tá lá, você consegue pescar, e o filme também não fica te martelando com isso. Ele tá lá apresentando essa crítica, ele tá lá mostrando todo esse panorama político, toda essa luta por resistência, mas ele não fica martelando isso na sua cabeça. E o James Gunn, ele traz aqui uma visceralidade incrível pra esse filme. O filme é violento, não sei se ele teve classificação indicativa mais 18 aqui no Brasil, ele consegue trazer essa faceta mais dark do universo DC e utilizar isso de uma forma bem curiosa. Pega como inspiração a fase dos quadrinhos dos anos 80 do criador John Ostrander. Ele consegue pegar essa inspiração nos filmes de ação dos anos 80, nos filmes de guerra dos anos 80 ali. Então é um filme que ele tem essa coisa mais sanguinária, mais visceral mesmo, e ele não se priva disso, dessa característica dele. A mise-en-scène da ação, ela acontece com cortes rápidos e muito precisos. Existem também alguns movimentos de câmera que tornam tudo muito mais dinâmico. O filme, ele não é individualista como é o primeiro. Como assim individualista? A ação no primeiro, ele mostra um personagem, por exemplo, o Deadshot, mostra ele matando os personagens, depois ele corta pra Arlequina matando os personagens, depois ele corta pra outro personagem do Esquadrão Suicida, matando aqueles vilõezinhos lá dos olhinhos. Só que esses personagens não trabalham juntos para construir a ação. Esses personagens, eles não têm um bom trabalho de grupo, como um grupo mesmo. E aí eu consigo lembrar também do X-Men Apocalipse, que acontece a mesma coisa. Os personagens, eles não trabalham juntos, eles não têm uma química interessante, eles não têm uma boa dinâmica de ação. Aqui no filme do James Gunn, ele consegue trazer essa boa dinâmica de ação, misturando todas as características desses personagens e fazendo com que cada um deles brilhe em um determinado momento na ação. E o filme, ele faz várias incursões curiosas também, como por exemplo, ele coloca uma animaçãozinha 2D em determinado momento lá, que deixa o filme super colorido, deixa o filme super lúdico. E é curioso, porque a fotografia desse filme, por vários momentos, ela é bem esbranquiçada, ela é bem saturada. E aí o James Gunn, ele brinca com isso, porque é uma fotografia já clássica de filmes de guerra, já clássica de filme, por exemplo, de ação. Mas o James Gunn, o que ele faz? Ele utiliza esse cinzento, esse branco, para evidenciar os personagens, para criar ali momentos ali clássicos, aquela super câmera lenta dos personagens caminhando, por exemplo. Tem alguns momentos no filme com isso, e o James Gunn brinca muito com isso. Mas não só isso, ele também irrompe com esse esbranquiçado exagerado com momentos super coloridos. Gera esse rompimento com esse tipo de estilo de guerra e traz algo mais colorido que a gente viu, por exemplo, no Guardiões da Galáxia. E além disso, James Gunn também brinca com alguns elementos extradiegéticos, como os letreiros do filme. Existem vários letreiros que aparecem lá pra fazer uma piadinha, outra piadinha, tipo, por exemplo, né, vou explicar pra vocês. Aparece assim, próxima missão, salvar fulano de tal. Aí vai lá o James Gunn, apaga isso com o vento passa, apaga, e aí aparece uma nova missão, um novo letreiro explicando a nova missão. Ele sempre faz essas piadinhas, essas brincadeiras, com os gráficos do filme também, né, com essa animação que eu citei anteriormente. E tudo isso é envolto por um pacote que é uma comédia bem dark. Essa comédia dele, ele consegue equilibrar bem esse tom meio dark, meio sombrio, que já é bem característico da DC Comics, com algo mais leve, com algo mais lúdico, né? Que é bem essa fase que a DC tá passando atualmente. Se você for ver os filmes, por exemplo, da Mulher Maravilha, todos eles têm esse tom mais light, esse tom mais de boa, né? Apesar do primeiro Mulher Maravilha ser um pouco esquizofrênico em alguns sentidos, ele tem essa vontade de ser algo mais heróico, né? E o Esquadrão Suicida, por exemplo, ele vai bem nesse tom, assim. Ele não é dominado pelos demônios dos personagens. Os demônios dos personagens estão lá,
estão bem desenvolvidos, estão bem caracterizados, porém, não é isso que torna um filme algo pesado de se assistir, muito pelo contrário. É um filme que ele sempre vai em caminhos mais leves, nos momentos-chave da narrativa. Temos também a música do John Murphy, né? A trilha musical, no caso. Eu acho que é super acertada, ela consegue pontuar bem os momentos de ação, e nos momentos dramáticos ela eleva a um nível excepcional. Tem uma cena específica, que eu me recordo bem, assim, que é com a Margot Robbie, lá no fim do filme, com a Arlequina, em que acontece algo lá, que eu também não vou explicar para não ter spoiler. Ela entra num canto super colorido, e o filme coloca essa trilha, e essa trilha é super emocional, ela é super bonita, e ela envolve todos os personagens ali, estão todos lutando juntos e tal. É muito, muito, muito bom mesmo. É um dos principais acertos do filme, essa trilha musical. Não só a trilha musical especificamente composta para o filme, como também as músicas escolhidas. Existe uma cena de ação também com a Arlequina, olha só que coincidência, que ela vai lá lutar com várias pessoas e tudo mais. E aí o filme utiliza uma cena que expõe muito bem o que está acontecendo ali, mas ela não parece intrusiva, ela complementa muito bem o ritmo da cena, ela é bem escolhida pelo James Gunn, assim como aconteceu também lá no Guardiões da Galáxia, que é uma trilha super envolvente, que marca, né, de certa maneira o filme. Aqui acontece a mesma coisa, aqui a trilha é super bem escolhida, trilha musical no caso, né? Agora, os pontos negativos, porque nem tudo são flores, né, pessoal? Pra mim, o principal ponto negativo do filme é que ele demora um pouco para terminar. Normalmente, os filmes eles têm uma estrutura de 3 atos. Isso é algo que você já deve ter ouvido várias vezes. Mas como a gente está tratando de um filme clássico, então a gente vai falar um pouco sobre essa estrutura clássica para que vocês entendam. Pronto, primeiramente a gente tem o primeiro ato do filme, que é a introdução dos personagens. A partir disso, algo vai acontecer que vai colocar eles numa jornada. O filme vai se transformar. A partir dessa transformação, o filme vai colocar diversos obstáculos para os personagens conseguirem o objetivo deles. Eles têm um objetivo, eles querem alguma coisa. Querem salvar alguém, querem conseguir algum artefato para salvar o mundo, não sei. Querem fazer alguma coisa, certo? Então, nesse caso, qual é o objetivo do Esquadrão Suicida? Completar a missão. Os caras querem primeiramente completar a missão. E a partir disso acontecem diversas coisas, existem diversos obstáculos que os colocam ali no terceiro ato, né? Eles vão enfrentar a ditadura daquele país específico e vão enfrentar o monstro, o Starro Conquistador. Só que o grande problema de acontecer essas duas coisas é que isso envolve 2 grandes set pieces de ação. O que é uma set piece? É uma grande cena de ação, gigante. É onde vai ser gasta a grande maioria do orçamento, é onde vai ser gasta a grande maioria dos efeitos visuais. Quando você tem 2 grandes cenas de ação, uma próxima da outra, é como se aquilo não tivesse tanto impacto. É como se aquele momento de catarse ele fosse duplicado. Isso não é legal? Isso não é bom? Que você tenha mais ação no filme? Que você tenha mais momentos de catarse? Não. Porque quanto mais coisas dessa você tem no filme, mais sem impacto ele vai ser. Você pode lembrar, por exemplo, do Hobbit, o terceiro filme do Hobbit. Ele começa aonde era para ter terminado o anterior, aonde era para ser o clímax anterior. O anterior finaliza no meio do clímax. E o terceiro filme começa no começo do clímax do filme anterior. Ou seja, não faz sentido nenhum em termos de corte, não faz sentido nenhum em termos de estrutura. Aquilo provavelmente foi algo que o Peter Jackson fez para chamar as pessoas para o cinema para ir ver o próximo filme. Mas em termos de estrutura aquilo não funciona, não faz sentido algum. E aqui, infelizmente, o James Gunn ele cai nessa estratégia de tipo, vamos colocar o máximo de ação possível no fim desse filme. E acaba tornando o filme muito grande, o filme se estende em demasia, o filme tem ação em demasia o tempo inteiro, que é o que acontece, por exemplo, com o Zack Snyder também no Homem de Aço, que é aquele filme que tem 30 minutos de ação o tempo todo, e aquilo, ao invés de ser impactante, acaba diminuindo bem o impacto da ação. Alguns pontos da narrativa também são um pouco forçados demais. Alguns personagens têm algumas ações que são um pouco questionáveis, por vários motivos diferentes. Existem algumas situações com a Amanda Waller que alguns personagens fazem algumas coisas ali. Eu não vou especificar também o que é para que você não tenha um spoiler. Porém, você parando para pensar, qual sentido que tem esse personagem fazer essas ações? Sabe? Se eles trabalham em uma determinada organização, para uma determinada instituição. Não faz sentido nenhum. Então, o filme, em alguns momentos, ele força um pouco algumas ações para que ele possa seguir em frente, para que ele possa ter uma continuidade, digamos assim. Isso me leva a um outro problema do roteiro, que eu acho que nem todas as piadas são engraçadas, nem todas as piadas são interessantes. Existe uma piada com a Arlequina especificamente, em que um dos personagens lá morre, e aí ela vai pegar uma arma desse personagem pra, enfim... É uma piada que não faz sentido nenhum, no final ela até usa essa arma, mas essa arma não é determinante para os personagens vencerem a guerra, essa arma, enfim, não existe muita coerência nessa piada, e aí no fim até a própria Arlequina fala, agora eu sei por que eu tenho que usar arma.
né, tipo, não funciona tão bem, não funciona nem no momento que a piada tem um punch, né, que a piada baixa ali, e nem no momento em que a Arlequina retoma a piada no final do filme. Não funciona em nenhum dos dois momentos. É um exemplo bem claro aí de que algumas piadas do filme não funcionam, enquanto, obviamente, a grande maioria das piadas funcionam. Mas, nesse caso, o filme ele não é, digamos assim, 100% engraçado o tempo todo. Em alguns momentos ele falha nisso. E por último, mas não menos importante, algo que eu também conversando com meu amigo Bruno Albuquerque, eu notei, eu falei pra ele e ele não concordou comigo. Então, digam aí nos comentários se você concorda comigo ou não em relação a isso, tá? Pra mim, o Tubarão Rei não é tão bem utilizado. Pra mim, ele é excluído de alguns momentos, em que ele até poderia, até dá pra entender por conta da coerência do roteiro, mas de alguma forma eu sinto que ele tá muito distante do grupo. Existem alguns momentos de interação bacanas dele com o grupo, mas em vários outros momentos ele é simplesmente colocado em outro lugar, ele é retirado daquele momento da ação específico, isso é tirá-lo daquela dinâmica do grupo, reduzi-lo a um personagem cômico apenas. E aí eu dei o exemplo, por exemplo, do Groot para esse meu amigo. Eu falei, cara, o Groot, ele é super bem utilizado junto com o grupo na ação. O Tubarão Rei não é, né? Então existe essa diferença entre esses dois personagens, ainda mais porque é vindo principalmente do mesmo diretor, James Gunn. Então é isso, essa é a minha crítica do Esquadrão Suicida. Eu comentei todos esses pontos com vocês, esse vídeo deve estar enorme pra caramba, mas enfim, tudo isso pra contar todos esses momentos positivos, esses momentos negativos, pra que vocês tenham aí uma base de comparação interessante, tanto dos filmes do James Gunn, né, dos outros filmes do James Gunn, os Guardiões da Galáxia, quanto do primeiro Esquadrão Suicida. Pra mim é um filme 4 de 5, tem seus probleminhas, infelizmente, mas é um filme super bacana, super interessante. Eu acho que vale a pena você ir no cinema. Mas é a pandemia e tal. Cara, guarda uma sessão, assim, vai naquela sessão que você acha que vai ter menos gente, sabe? Se você tiver a possibilidade de ir, por exemplo, numa quarta-feira, 1h da tarde, que vai ter bem pouquinha gente, procura essa sessão. Siga os protocolos de segurança, coloque sua máscara, fique bem isolado. Eu acho que vale a pena você ir ver esse filme especificamente. Mas se por um acaso você ainda não quer ir pro cinema, se você ainda acha que é algo bem arriscado, então espera sair no HBO Max. Daqui a 35 dias vai sair, né, que é a janela em que eles estabeleceram. Ou então procure seus métodos alternativos aí, se você quiser muito ver o filme. É isso, um filme que super vale a pena, um grande filme de ação, um filme divertidíssimo, um dos mais divertidos do ano. Esse é o Esquadrão Suicida de James Gunn. Valeu, até o próximo vídeo e tchauzinho.